Vamos ler muita palavra de Deus hoje e quero-te convidar a abrir Hebreus 6. Hebreus capítulo 6. Aleluia. Hebreus está no Novo Testamento, antes de Tiago. Antes do livro da Epístola de Tiago, o apóstolo Tiago, nós temos Hebreus. Hebreus capítulo 6. Todo o livro de Hebreus, irmãos, é maravilhoso. Quem não leu ainda, eu exorto-vos a ler a carta aos Hebreus, porque de facto é algo muito rico. Mas no capítulo 6, eu queria salientar algo aqui interessante. 6, o verso 1 e o verso 2. Já todos abriram? Amém? Glória a Deus. Queria pedir aos irmãos do som para colocarem a projeção da palavra, se puderem. E à medida também que vamos lendo a palavra, que pudessem colocar os versículos. Hebreus capítulo 6, verso 1 em diante, diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e de obras mortas, e da fé em Deus, e o ensino de batismos, e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então aqui Paulo ele está a falar aos Hebreus e está a dizer assim: olha, irmãos, vamos deixar de viver apenas nos rudimentos, nos princípios elementares da fé e da doutrina de Cristo. O que Paulo está a dizer é que a doutrina de Cristo tem, obviamente, os seus princípios elementares, a base da fé cristã, a base da doutrina cristã. E ele escreve aqui qual é a base da fé cristã. Vamos ler todos. Olha a base, qual é? Diz aqui, de novo, a base do arrependimento de obras mortas. Então o primeiro princípio da fé, o primeiro princípio doutrinal é o arrependimento das obras mortas, porque sem arrependimento nós não podemos chegar a Jesus e sermos salvos. Depois ele fala da fé em Deus, do ensino de batismos, diz comigo batismos, está no plural, batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então isto é a base da doutrina de Cristo. Isto é a base da fé cristã. Mas Paulo está a dizer que para além disto há muito mais. E há muito mais que Deus nos quer ensinar. Mas há muitos cristãos que vivem a vida inteira deles cristã apenas nos rudimentos, nos princípios elementares da fé. Nunca chega a entender e a viver o melhor de Deus, a perfeição de Deus para as nossas vidas. Entendes o que eu estou a dizer? Mas eu quero salientar aqui uma palavra que é, ele diz aqui no verso 2, e o ensino de batismos. O ensino de batismos. Vamos entender este texto agora abrindo Efésios 4. Abre a tua Bíblia em Efésios 4. Efésios capítulo 4. Aleluia. E vamos ler o verso 4 e 5. Efésios, está um bocadinho antes de Hebreus, não muito. Efésios 4. E vamos ler o verso 4 e 5. Diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como? Vou ler outra vez. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, mas espera lá. Epá, agora fiquei confuso. Vocês ficaram confusos também ou não? Quem é que apanhou? A Adriana apanhou. Apanhaste, Adriana? Epá, então mas em Hebreus diz que há o ensino dos batismos. E aqui diz que há um só. O irmão Dalton entendeu? Então mas em Hebreus diz que há batismos, o ensino dos batismos. E aqui Paulo diz há um só batismo. Então afinal, o que é que ficamos? A Bíblia está em contradição. Apanhámos aqui uma contradição. Será? Irmãos, sabes uma coisa? A Bíblia diz em Oséias 4,6: o meu povo está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Hoje em dia há muita gente que crê em Deus e que serve a Deus. Mas infelizmente não serve a Deus à maneira de Deus, serve a Deus à maneira dos homens.
E isso nós chamamos de religião. Religião é quando o homem quer chegar a Deus, se religar a Deus. A palavra religião vem da palavra religar. Então religião é todo o esforço do homem para quê? Para chegar a Deus. Só que a Bíblia diz que o homem nunca poderá chegar a Deus por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da separação eterna que existe entre Deus e o homem. Então, enquanto o homem tentar chegar a Deus, ele cada vez vai estar mais longe de Deus. Entende o que eu estou a dizer? Como o sabonete. Quem é que está a tomar banho e às vezes deixa aqui o sabonete e quer apanhar o sabonete? Quanto mais apertas, mais o sabonete salta. E há muita gente que tenta agarrar a Deus como um sabonete, que é quanto mais quer chegar a Deus pelo seu próprio esforço, mais Deus se distancia. Porque a Bíblia diz que nós não podemos chegar a Deus pelas nossas obras. Há uma só forma, um só caminho de chegar a Deus. E Ele é Jesus. Porque Jesus não é um caminho dos homens. Jesus é o caminho de Deus para chegar de levar o homem a Deus. Entendes o que eu estou a dizer? Por isso é que ele diz em João 14,6, Jesus próprio disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o, artigo de definir, o único caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E Jesus depois termina dizendo assim, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então quer dizer que não há vários caminhos. Segundo Jesus, Ele é o único caminho. Isso faz confusão na cabeça de muita gente religiosa. Porquê? Porque a religião mostra que há vários caminhos para chegar a Deus. Mas a realidade é esta. Enquanto nós tentarmos chegar a Deus, mais Ele ficará longe. Mas no dia em que nós aceitarmos o caminho que Ele estabeleceu, porque Jesus foi o próprio Deus que se fez homem, para que os homens pudessem chegar a Deus. Então quando eu creio que Deus é esse caminho, que Jesus é esse caminho e eu aceito esse caminho pela fé, então eu sou salvo, eu chego a Deus. Não pelo meu próprio esforço, mas pela fé em quem? No caminho que Ele estabeleceu. Entendes o que eu estou a dizer? Então hoje, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Tu tens sido alguém religioso? Ou tu tens sido alguém que realmente crê no caminho que Deus estabeleceu? E Deus teve tanto cuidado em estabelecer esse caminho, sabes? Deus escolheu um homem, desse homem fez um povo, desse povo deu a promessa do Salvador, de uma mulher desse povo, o Espírito Santo veio sobre ela, ela engravidou, deu à luz um bebê, o bebê que pôs o nome de Jesus e Jesus nasceu. Então, o cuidado de Deus em mostrar à humanidade o caminho que Ele fez. Então Jesus não é uma religião. Cristianismo verdadeiro não é uma religião, mas é um relacionamento pessoal com uma pessoa que está viva. Jesus Cristo. Maomé está morto. Moisés está morto. Buda está morto. Mas Jesus ressuscitou. Está vivo. O sepulcro está vazio, irmão. Já estive em Israel e já visitei até 2 sepulcros. Não é um só, eles têm 2 lá. E os 2 estão vazios. E sabes o que é que está escrito na porta? Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Então hoje nós temos que entender isso. E entender o seguinte. Que se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, e se Ele é a vida, então significa que, quanto mais eu conhecer Jesus, mais eu vou conhecer Deus, e mais eu vou estar próximo de Deus e entender os mistérios de Deus. Porque o que nós lemos agora é um mistério. Então, Hebreus diz que há batismos e em Efésios diz que há um só. Isto é um mistério. Mas a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Provérbios 11:9 diz, o justo será liberto pelo conhecimento. Liberto do quê? Da ignorância, das trevas. Entendes? Então, quanto mais eu conhecer Jesus, quanto mais eu tiver um relacionamento com Jesus, mais eu vou ter o caminho, a verdade e a vida em mim. E mais eu estarei com o Pai. Porque Ele é o caminho que me leva ao Pai. Então, como é que nós vamos descobrir todos os mistérios das Escrituras, dos mistérios de Deus? A Bíblia diz em Hebreus, através de Jesus, porque Jesus é a plenitude da sabedoria de Deus. Hebreus capítulo 1 diz lá, no passado Deus falou através dos seus profetas. E falou de muitas maneiras e feitios. Mas hoje Ele nos fala através do seu Filho,
Jesus Cristo. Então hoje, meu querido, eu quero te fazer a pergunta. Tu és um religioso ou tu és alguém que tem um relacionamento com Jesus? Alguém que Jesus não é só o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, mas também o seu amigo. Que tem o hábito de falar com esse amigo que está vivo e que quer fazer de ti o seu melhor amigo. É tão bom, irmãos, nós podemos ter esse amigo que nunca falha. Fecha os teus olhos agora e diz: Senhor, eu quero que tu sejas o meu amigo. Eu posso até não te conhecer, mas eu quero te conhecer. Eu sei que não estou aqui por acaso. Eu quero, Senhor, te conhecer. Eu quero conhecer-te, Senhor, porque eu sei que tu és o caminho, tu és a verdade e tu és a vida. E eu sei, Senhor, que tu és tão mais do que religião. Tu és o amor de Deus pela minha vida. Porque foi o amor de Deus por mim que levou Jesus a morrer na cruz do Calvário, no meu lugar, mas também a ressuscitar para me dar a certeza da vida eterna. Amém. Aleluia, irmãos. Então, irmãos, hoje, quanto mais nós conhecermos Jesus, mais nós vamos esclarecer esses mistérios da Bíblia. E a partir deste mistério que eu falei, que é há batismos ou há um batismo, eu quero falar, usando a vida de Jesus, eu quero usar Jesus para te explicar e para te dizer o que é que a Bíblia quer dizer quando ele diz batismos em Hebreus e quando ele fala em batismo em Efésios. Amém? Queres aprender? Amém? Queres mesmo? Então vamos aprender e vamos abrir a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, vamos ver o exemplo de Jesus. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 3. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3. E vamos ler do verso 13 ao verso 17. Mateus capítulo 3. Vamos ler do verso 13 ao verso 17. Vou repetir outra vez aquilo que eu disse, para tu entenderes bem. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que quanto mais eu conhecer a verdade, mais eu serei liberto, porque ele é a verdade. Então o que nós vamos fazer hoje é, através do exemplo de Jesus, vamos aprender e responder a esta questão dos batismos. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele podia ter vindo num dia, ter morrido no outro e ter ressuscitado no outro. E em 3 dias ele resolvia tudo e ia embora. Mas Jesus escolheu viver connosco 33 anos e meio. Dos 3 anos e meio finais da sua vida, ele quis que fosse um ministério público. E que ficasse escrito esse ministério público. Para que nós aprendêssemos com ele. De uma forma pessoal, sabermos como é que é viver como um filho de Deus. Como é ser filho de Deus. E Jesus, ele não precisava, mas ele passou por tudo como exemplo para nós. Se tu queres entender como viver o cristianismo, como viver a fé cristã, olha para Jesus. Porque ele não foi só o fundador da fé cristã. Ele foi não só o fundador, mas ele estabeleceu e viveu como exemplo a fé cristã. Amém? Então vamos ver. Mateus 3, 13 a 17 diz assim: Passado esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Agora vê uma coisa aqui interessante. Jesus precisava de ser batizado, sim ou não? Não, irmão, Jesus não precisava de ser batizado. Mas o que é que João sabia disso? João disse assim: então tu és Deus, tu és o Filho de Deus, tu vieste aqui para eu te batizar, eu é que preciso ser batizado por ti. Não é, irmãos? Mas Jesus disse o que a João? Calma. Batiza-me porque é necessário que eu cumpra toda a justiça de Deus. Então há algo que nós temos que cumprir na nossa peregrinação aqui na terra. E Jesus cumpriu toda a justiça para que nós, através do seu exemplo, aprendêssemos
a agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele agradou em Deus em tudo. E quanto mais nós olharmos para Jesus, mais nós vamos agradar a Deus. Amém? Então o que é que Ele fez a seguir? Verso 16. E batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então aqui nós temos o registro do batismo de Jesus. E o primeiro passo que nós devemos realizar, o primeiro batismo, é exatamente o batismo em Jesus. E como é que eu sou batizado em Jesus? Através do batismo das águas. Porque Ele deu o exemplo. O que é que Ele fez? Ele se batizou nas águas. Ele mergulhou nas águas, porque a palavra batismo significa imersão. Batismo não é molhar alguém com água. Batismo, biblicamente, é colocar alguém dentro d'água. É mergulhar a pessoa. E Jesus, a Bíblia diz que Ele foi mergulhado, foi batizado por João Batista. Porque o trabalho, o ministério de João era batizar as pessoas. Ok? Então, o primeiro batismo que Hebreus fala, o ensino dos batismos, o primeiro batismo é o batismo em Jesus. O batismo em Jesus, que é o primeiro ponto. Está ali escrito. E o que é o batismo em Jesus? O batismo em Jesus é quando nós somos colocados em Jesus. E para nós sermos batizados em Jesus, nós precisamos primeiro de nascer do Espírito. Como assim nascer do Espírito? Nós temos que nascer espiritualmente. Porque ninguém é filho de Deus se não nascer espiritualmente. Porque Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, os seus filhos têm que ser Espírito, como Ele é Espírito. E a Bíblia diz que só quem já recebeu Jesus é que se tornou filho de Deus. Porquê? Porque através de Jesus, ele recebeu o quê? O novo nascimento. Ele se tornou Espírito. Ele deixou de ser apenas uma alma e ele passou a ser o Espírito. E a Bíblia diz isso em João 3. Vamos abrir. João, capítulo 3, verso 4. Olha o que é que diz a Bíblia em João. O Evangelho de João, um bocadinho mais à frente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em João, capítulo 3, no verso 3 em diante diz assim. João capítulo 3. Um doutor da lei, um mestre do judaísmo, procurou Jesus à noite para não ser visto por ninguém. O nome dele era Nicodemos. E Nicodemos chegou ao pé de Jesus porque ele tinha uma inquietação na sua alma. Ele era um homem religioso. Ele era mestre do judaísmo. Muito respeitado. Mas aquele homem que foi judeu e religioso a vida inteira, ele tinha uma inquietação no coração dele. Sabes qual era a inquietação que ele tinha? Vamos ver. Olha o que é que diz a Bíblia. No verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E acudeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? E eu faço a mesma pergunta. Há tantos religiosos hoje que não entendem estas coisas. Jesus diz àquele rabi, àquele mestre: tu és mestre em Israel e tu não sabes o que eu estou a falar? Tu não entendes o que eu estou a falar? E o que é que Jesus estava a falar? Jesus estava a falar de nascer de novo, de nascer do Espírito. Agora repara que quando ele pergunta: eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe, Jesus explica o que é o nascer do Espírito. Vamos ler outra vez. Olha aqui, verso
5, diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus é bem claro, ele diz, quem não nascer de novo, e o que é nascer de novo? Nascer da água e nascer do Espírito. Não pode. E ele depois explica, porque o que nasceu da carne, todos nós nascemos da carne, não é? Nascemos dos nossos pais. Tudo o que é nascido da carne é carne. Mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Porque Deus é Espírito. E os seus filhos são Espírito. E João capítulo 1, verso 11 e 12 diz lá assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está a falar dos judeus. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Porque Jesus é Espírito. E quem recebe Jesus, recebe o Espírito de Jesus. Então o que é isso de ser batizado na água e no Espírito? Batizado na água fala-nos do quê? Do batismo. O batismo, por isso é que ele diz em Marcos, quem crer e for batizado será salvo. O batismo acompanha a salvação. O batismo está no início da vida cristã. O batismo não é uma recompensa 10 anos depois da pessoa se tornar um cristão. O batismo deve ser feito logo após a salvação, a conversão, o nascer do Espírito daquela pessoa. Por isso é que na nossa igreja nós batizamos logo as pessoas assim que elas recebem Jesus. Porque nós entendemos que o batismo é nascer da água, é o mandamento de Jesus. E tu dizes, mas eu já fui batizado quando eu era bebê. Os meus pais disseram, tiraram uma fotografia e eu vejo que sou batizado. Mas não me lembro, era bebê. E eu pergunto, isso foi batismo? Primeira pergunta, tu foste mergulhado nas águas ou foste salpicado com água? Primeira pergunta. Porque o batismo bíblico é a imersão. Segundo, quem crer e for batizado. Ele não diz quem for batizado e crer. Porque quem é batizado antes de crer foi molhado, não foi batizado. Porque sem fé, o batismo se torna um banho e de água fria, irmãos, que é chato. Por isso é que os bebês choram. E estás a entender o que eu estou a dizer? Então eu pergunto, é bíblico batizarmos crianças? Não é bíblico, porque as crianças não têm fé. Por isso é que Jesus disse, as crianças, delas é o reino dos céus. Olha aqui, ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, mas ele diz que as crianças entram no reino. Porquê? Porque as crianças, irmãos, não sabem, não têm consciência do pecado. Entendes o que eu estou a dizer? Então, quando uma criança morre, ela estará com o Senhor. Mas quando o adulto morre, se ele não nasceu da água e do Espírito, ele não vai estar com o Senhor. Isso é algo que Deus... Por isso é que Jesus... Irmão, se fosse fácil, Jesus não tinha vindo. Se fosse possível, Jesus não tinha vindo morrer por ti em meu lugar e em teu lugar. A coisa era difícil, por isso é que ele veio fazer o que ninguém podia fazer. Porque se fosse algo possível alguém fazer, ele mandava fazer. Mas porque não era possível, ele próprio teve que se tornar homem, humilhar-se diante dos homens e morrer pelos homens. A única coisa que tu tens que fazer agora é dizer, eu recebo pela fé o dom de graça que Deus me deu. Eu reconheço que esse Jesus, Ele me salvou. Ele pagou o preço em meu lugar. Eu não tenho que fazer nada, Ele já fez tudo. Eu só tenho agora que o receber como Senhor e Salvador da minha vida e entregar a minha vida a Ele. Porque se Ele morreu por mim, então hoje eu escolho viver para Ele. Que é o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 em diante. Diz, o amor de Cristo nos constrange. Porquê? Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas os que morreram e hoje vivem, eles vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, cristianismo verdadeiro não é só vir à igreja 3 vezes ao ano, casamentos, batizados e funerais. Cristianismo verdadeiro é quando tu tens um relacionamento com alguém que fizeste Senhor, dono da tua vida. Em que tu dizes, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque a minha vida, eu a entrego nas tuas mãos. Isso é, irmãos, viver Jesus. Isso é nascer da água e do Espírito. Amém? Então, Jesus diz a Nicodemos, meu amigo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E ele perguntou, mas o que é isso, nascer da água e do Espírito? E Jesus disse, tu és mestre e não sabes? Porque isso é o base da vida cristã.
E há muita gente que ainda não entendeu o que é nascer da água e do Espírito. Nascer da água é quando tu te batizas, porque tens fé. E a fé é o que te permite nascer do Espírito. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é ser feito filho de Deus? É ser feito Espírito. É nascer Espírito. Entendes o que eu estou a dizer? Então, quando eu creio em Jesus, eu nasço de novo como Espírito. E quando eu sou batizado, eu nasço das águas. Como representação do quê? Do meu primeiro nascimento. Todos nós nascemos das águas. Sabias disso? Eu, há 25 anos atrás, nasci. Mas eu não estou a rir porquê? Não percebo. Eu nasci. E o que é que aconteceu para eu nascer? Eu estava dentro de uma bolsa de águas. E a minha mãe, o que é que aconteceu? A bolsa rompeu. E eu nasci junto com as águas. Das águas eu nasci. Esse foi o meu primeiro nascimento. Quando eu nasci como carne. Mas quando eu nasço de novo, como espírito, eu preciso novamente fazer o quê? De entrar nas águas e nascer das águas. Porque o batismo é o quê? É a minha inclusão em Cristo. É eu ser colocado, mergulhado nele. Estás a entender o que eu estou a dizer? Então, irmãos, quando a Bíblia diz há um só batismo, ele está a falar de que o nosso batismo em Jesus, ele é só um. O verdadeiro batismo é este. Quando alguém nasce de novo e passa a ser filho de Deus. Porque todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Há uma mentira, meu irmão, aí fora, que diz, todos somos filhos de Deus. É mentira. Todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus só são aqueles que receberam quem? O Filho de Deus. Só quem recebeu o Filho se tornou filho. Se tu não tens o Filho, então tu não tens a vida. Abre a Bíblia em 1 João 5, 12, diz lá, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Ponto final. Tu podes ir à igreja, podes fazer uma boa obra social, podes fazer o que tu quiseres, mas se não tiveres o Filho, chapéu, tu não tens a vida. Não tens a vida. E tu dizes, pastor, o pastor é fundamentalista. Sou fundamentalista na palavra de Deus, não nas minhas ideias. Sou fundamentalista na palavra de Deus. Porque ela não é minha, é de Deus. Entendem? Então, primeiro batismo qual é? O batismo em Jesus. Entenderam todos? Quando eu nasço da água e eu nasço do Espírito. Eu quero te fazer uma pergunta. Se tu ainda não és batizado desta forma, eu convido-te, se te crês em Jesus, então ser batizado, meu querido. Ser batizado. Olha o que é que diz aqui. A grande comissão de Jesus, a grande ordem que Ele nos deu. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós estamos a fazer isso, amém, irmão? São Tomé, Costa Rica, Angola, Israel, Brasil, nós estamos a fazer. Mas olha como é que nós fazemos discípulos. Olha o que é que Jesus diz. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então o ensino vem depois do batismo. Primeiro eu sou batizado, depois eu sou ensinado. Só que as igrejas hoje fazem o contrário. Primeiro ensinam e depois batizam. Não é correto. Porque o batismo acompanha a salvação. O batismo é o nascer das águas. E é tão importante que Jesus, sem necessidade, Jesus se batizou como nosso exemplo. O que é que ele disse a João? Batizem-me, porque eu preciso de dar o exemplo. Então, irmão, vê a importância disto. Como é que é possível alguém que se diz cristão e diz, mas eu não quero ser batizado? Ué, como é que... eu não consigo entender isso. Porque se alguém é cristão, se alguém nasceu do Espírito, então vai querer nascer das águas também, cumprindo a ordem de Jesus. Mas em segundo lugar, estabelecendo na sua vida um testemunho vivo de que é de Jesus. Morreu com Ele, ressuscitou com Ele e hoje vive para Ele. Então qual é o primeiro batismo? É o batismo em Jesus. E este é o batismo que Paulo fala em Efésios. Há um só batismo, que é em Jesus. Só que o batismo em Jesus implica mais 2 batismos, que não são propriamente 2 batismos, mas são 2 aspectos do batismo em Jesus. Entenderam? Existem mais 2 batismos, que a Bíblia fala deles como batismos, usa a mesma palavra batismo, mas, na realidade, não são como o primeiro batismo físico.
são espirituais. São numa dimensão espiritual. São batismos, mas fazem parte das consequências do primeiro e único batismo. Todos entenderam? Quem não entendeu, levanta o braço para explicar outra vez. Todos entenderam? Então, há um só batismo, mas esse batismo tem 3 dimensões. 3 dimensões, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tu és Espírito, alma e corpo. Então, no teu batismo, tu precisas também de desenvolver estas 3 dimensões da espiritualidade. Então, o primeiro batismo é em Jesus. E o segundo batismo? Vamos ver. Abre a tua Bíblia em João. Acho que é João, vamos ver aqui. Abre a tua Bíblia. Aleluia. Amém. João, eu penso que é João, capítulo. Eu não estou a encontrar, não há problema, um versículo que eu não tinha preparado, mas diz assim, o João Batista diz assim, quando ele vier, Jesus, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Os irmãos conhecem esse texto, não conhecem? Em que João Batista, ele falando de Jesus, apresentando Jesus aos seus discípulos, ele diz, eu vos batizo com água, mas virá alguém depois de mim. Esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Amém? Os irmãos sabem onde é que está esse texto? Eu agora penso que é João, mas não estou a encontrar aqui. Amém, não interessa. Vamos continuar. Amém? Então, o segundo batismo é o batismo no fogo. Mateus 3,11. Vamos abrir. Obrigado, irmã Isabel. Mateus 3,11. Olha aqui o que é que diz. Mateus 3. Pois eu estávamos há bocadinho em Mateus 3 e eu fui para João. Mateus 3,11. Olha o que é que diz. Diz assim. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, quem é que vem depois de João? Jesus. É mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Porquê? Porque Jesus é Deus. Amém? E o que é que ele disse? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui já nós vemos 2 batismos, com o Espírito e com fogo. Amém? O batismo com o Espírito aqui, neste contexto de João, é o batismo em Jesus. É o batismo em que nós nascemos do Espírito. Ok? O segundo, então, ele diz, e com fogo. E esse batismo com fogo, o que é esse batismo? Será que Jesus foi batizado com fogo? Será que ele deu o exemplo também desse batismo? Sim, ele deu. E é isso que nós vamos ver agora rapidamente. Mateus 4:1. Mateus 4:1 diz assim. Depois dele ser batizado, repara o que está antes de Mateus 4:1. Verso 17. Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, depois do batismo de Jesus, o batismo primeiro, o batismo nascer da água e do Espírito que eu falei, olha o verso 4, o verso 1 do capítulo 4. Lê bem na tua Bíblia, para tu veres que está escrito o que eu vou dizer agora. A seguir foi Jesus levado pelo diabo ao deserto. É isso que está aí a dizer na tua Bíblia? Não. Epá, o que é que está aí na tua Bíblia? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Enganei-me, perdão, irmãos. Levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Epá. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Misericórdia, irmãos. Mas foi o que aconteceu. Porquê que aconteceu isso? Porquê que o Espírito, depois de Jesus receber o Espírito, de ser batizado na água e no Espírito, depois de Jesus nascer da água e do Espírito, como exemplo, porque ele já tinha nascido, mas ele quis dar o exemplo, depois de Jesus, o que é que aconteceu? Veio o batismo no fogo. E o que é o batismo no fogo? É quando o Espírito, repara, o Espírito Santo, que é Deus, leva Jesus ao deserto. Para quê? Para ele ser tentado.
Este é o batismo no fogo. É quando, irmãos, depois da nossa conversão, vêm situações à nossa vida para testar a nossa fé. A prova. Exatamente, irmão. O irmão Dalton sabe o que é que eu estou a falar. Eu sei que ele sabe. E a irmã Marli também. Mas é bíblico e é necessário, irmão. Não há crescimento espiritual sem isto acontecer, porque Jesus deu exemplo. Porque se Ele deu exemplo para quê? Para que nós digamos, se Ele passou por isso, eu também vou. E eu vou vencer como Ele venceu, porque Ele está comigo. Mas tu tens que saber isso, porque se não souberes, tu vais ser destruído. Porque depois de te converteres, depois de te batizares, depois de nascer do Espírito, quando vem o fogo, se tu não souberes, tu vais desanimar. Tu vais ficar desanimado, vais dizer, ai, agora que eu sou de Jesus, a minha vida está toda ao contrário. A minha vida está uma miséria, uma desgraça. Vou telefonar ao pastor, desisto, desisto. Muitos fazem isso até sem telefonar para o pastor, irmão. Desaparecem da igreja, desaparecem do mapa. Irmãos, depois do batismo em Jesus, vem o batismo com fogo. E quem batiza no fogo é o Espírito Santo, é Jesus, é o Pai. Porque eles são um. João disse, Jesus vos batizará com fogo. E aqui diz que o Espírito levou Jesus ao fogo. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Amém? Então, vamos ler rapidamente o batismo de Jesus no fogo. Olha o que é que aconteceu. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, a primeira coisa que há no batismo com fogo é fome. É fome. Há uns que dizem assim, pastor, eu fiquei desempregado e estou a passar fome. E eu, aleluia. Glória a Deus. É o fogo. É o fogo a vir. Amém? Olha aqui. Então o tentador, aproximando-se, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, no fogo, sabes o que é que há? Há dúvida. Ah, pastor, eu estou assolado de dúvidas. Pastor, eu já nem sei se Deus existe. Pois é, o fogo. Olha o que é que o diabo disse a Jesus. Tu és mesmo o Filho de Deus? És? Ah, eu acho que tu não és. Se és mesmo, olha, transforma a pedra em pão. Vá lá. E pão francês, faz favor, que é mais fofinho. E o que é que Jesus disse, irmão? Olha o que é que Jesus respondeu no fogo. Com a palavra de Deus. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por outras palavras, Jesus disse, eu estou firme na palavra. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu vou ficar firme na palavra, porque eu nasci da água e do Espírito. Irmão, eu não sei o que é que está a acontecer na tua vida hoje, mas pode ser o fogo. Se for o fogo, fica firme na palavra. Não desistas da palavra, irmão. Seja o tipo de fogo for, seja fome, seja dúvida, seja doença, seja problema no teu casamento, no teu relacionamento conjugal, ou com os teus filhos, ou com os teus pais, ou até mesmo o relacionamento com a tua igreja não está bom. Tu possas hoje dizer, eu vou permanecer na palavra. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu sou de Jesus. Amém, irmãos? Agora eu quero te fazer uma pergunta. E quantos de nós já passámos por este fogo? Eu já passei, irmão, pelo fogo. E eu digo-vos, irmãos, eu quero que ninguém passe o que eu passei. Ninguém passe o que eu passei, irmão. E digo-te mais, quanto mais o chamado da pessoa é grande e alto, quanto mais responsabilidade Deus vai te dar no reino, mais intenso é o fogo. Por isso é que eu, quando vejo muito fogo na vida de alguém, eu digo ali, ó glória, ali há alguém que Deus vai usar muito. Só que a pessoa não sabe. No momento ela não sabe. Lembram-se de Jó? Da história de Jó? Está no meio da Bíblia porquê? Deus é tão bom que até pôs o livro no meio. Porque alguns que abrem a Bíblia ao meio, não é? Ou calhas. Então Deus pôs o livro de Jó lá no meio, que é para a pessoa dizer assim. Jó disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Nu eu vi ao mundo, nu irei do mundo, mas bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente está aflito, abrem Jó e lê isto, a gente diz, misericórdia. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Mas Deus diz, permanece firme, não desistas. Não desistas. Permanece firme. E quanto maior o fogo, maior a unção que Deus te vai dar amanhã. Entendes o que eu estou a dizer? Então quantos aqui estão dispostos a dizer, Senhor, manda fogo? Ninguém. Opa. Nem o Pedro e a Roberta. Opa. Ninguém consegue dizer, manda fogo, Senhor.
Os pentecostais dizem às vezes, né? Manda fogo, eles nem sabem o que estão a dizer. Não é verdade? Amém. Então, já vimos o segundo batismo. Batismo no fogo. E nós depois podemos ler a tentação de Jesus. Não acabou por aqui. Depois vem outra tentação, que é a prova na palavra. Porque o diabo, quando percebe que tu estás agarrado na palavra, ele usa a própria palavra para te afastar de Deus. Olha o que é que ele diz a seguir. Olha aqui. Verso 5. Então o diabo levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito. Olha o que o diabo, sacana do diabo, a usar a palavra de Deus. Olha aqui. Porque está escrito. Está tão bem escrito que eu nem estou a ver, irmão. 6. E disse-lhe: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem. Irmãos, o diabo usou a própria palavra para dizer o que é Jesus? Jesus, manda-te daqui, porque está escrito. Se tu te mandares, a Bíblia diz que os anjos do Senhor te vão proteger, porque tu estás destinado a ir à cruz, ou a morrer de queda livre. Irmão, olha para mim. O diabo, irmãos, hoje, ele não só usa a dúvida e a fome e a doença. Ele muitas vezes usa doutrinas erradas dentro da igreja. Doutrinas de prosperidade, doutrinas aí do negócio com Deus. Não é? Dá 100, ele dá-te 1000. Irmão, foge disso. Porque o diabo usa a palavra. E digo-te mais, o diabo conhece melhor a palavra do que eu e tu juntos. Entendes o que eu estou a dizer? Então, irmão, cuidado com o que andas a ver na internet. Do Triste Book. Sabe o que é o Triste Book? Não é o Facebook, é o Triste Book. Irmãos, o Facebook já acabou com casamentos. Sabiam disso? Cuidado. O diabo usa a palavra. E ele não vai hesitar a usar a palavra, irmão. E nós olhamos para a igreja apóstata, a igreja pagã, e nós vemos como o diabo está lá dentro. A enganar as pessoas através de idolatria, através do paganismo. Porquê, irmão? Porque o diabo conhece a palavra. E ele sabe, se eu destruir a palavra, eu vou destruir a vida daquele homem. Entenderam? Então o batismo de fogo é o momento em que nós ficamos dependentes unicamente de Deus. E em terceiro lugar, muitas vezes no batismo de fogo, sabes o que é que o diabo faz? Ele começa a nos dar coisas do mundo. Começa-nos a dar coisas do mundo para nós nos afastarmos de Deus. Olha o que é que ele fez em terceiro lugar. Vê. Terceira tentação de Jesus. Diz assim: levou ainda, verso 8, o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Irmãos, no deserto, no momento do batismo com fogo, é no momento às vezes em que o diabo, ele usa as coisas deste mundo para nos afastar de Deus. Ele usa às vezes um namorado, um marido que não é cristão, para nos afastar, é verdade. Ele usa muitas vezes os amigos, as amizades. Tenho visto muitos jovens que têm um chamado de Deus na sua vida, de repente por causa dos seus amigos, afastam-se do Senhor. Outros por causa do dinheiro, do trabalho. Tenho visto tantas pessoas que estavam firmes na igreja a desenvolver o seu chamado e por causa de uma proposta de trabalho no estrangeiro, perderam família, perderam filhos, perderam saúde, perderam ministério, perderam a salvação, perderam tudo. Porque o diabo lhes deu, aliciou-os com dinheiro. Irmão, os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Eu não estou a dizer que é mau a gente lutar para termos uma melhor vida. Não é isso que eu estou a dizer. Deus tem isso para nós. O que eu estou a dizer é que muitas vezes durante o batismo de fogo nós temos que saber discernir. Porque às vezes nós temos que dizer como Jesus: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A minha vida é adorar e servir ao meu Deus. E se alguma coisa na tua vida te vai impedir de fazer isso, então não é de Deus, irmão. Tem cuidado, porque não é de Deus. Então entenderam qual é o segundo batismo? Batismo no fogo. Amém? E ninguém recebe o terceiro batismo sem primeiro passar por este. Qual é o terceiro batismo? É o batismo no poder de Deus.
O batismo no poder de Deus. O receber o poder de Deus. O receber a unção de Deus. Para quê? Para fazer a obra do Senhor. Ninguém recebe o poder sem primeiro receber o Espírito e sem primeiro receber o fogo. Só quem é provado e aprovado é glorificado por Deus. Abre a Bíblia aí em Atos, capítulo 1. Ou melhor, João. Vamos abrir primeiro em João. João capítulo 21. João capítulo 20, peço perdão. João 20, 22. Vamos abrir. Diz assim. João 20, 22. Glória a Deus. João 20, 22. Amém. Diz assim. Vamos ler do 19. Eu gosto muito desta passagem. 19 a 22. Diz assim. Já abriram João 20, 19 a 22. Vou ler, prestem atenção. Diz assim. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se porquanto os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Eles foram ao sepulcro, mas estava vazio. Eles ficaram confusos e disseram: levaram o Senhor, roubaram o corpo de Jesus. Algumas mulheres diziam: houve uma mulher que viu Jesus. Mas eles ficaram na dúvida: uma mulher viu Jesus. Eu acho que ela teve uma alucinação. Ela amava tanto Jesus que ela já viu Jesus em todo lado. Eles não acreditaram muito. Mas eles estavam com medo dos judeus, porque eles eram discípulos de Jesus. E assim como mataram Jesus, eles tinham medo que os matassem a eles. Então eles fecharam-se numa casa, fecharam as portas todas. E a Bíblia diz que de repente, no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus aparece. Eles apanharam um susto, irmão. Imagina o que é Jesus agora aparecer aqui no meio. E Jesus apareceu e eles disseram: ai, que medo. E ele: paz seja convosco. Não tenham medo. Olha aqui. Olha as minhas mãos. Olha ao meu lado. Sou eu, Jesus. E depois Jesus de se apresentar, o que é que Jesus fez? Isto é muito importante. O que é que Jesus fez? Primeiro batismo. Jesus soprou o Espírito Santo. Jesus fez-los nascer do Espírito. Porque até aquele dia eles não tinham nascido do Espírito. Porquê? Porque Jesus não tinha ainda morrido e ressuscitado. Percebes? Então, naquele momento, ao ver Jesus ressuscitado, Jesus fez. E o Espírito Santo os batizou, os encheu. Eles nasceram de novo ali. Foi ali que eles foram salvos. Naquele momento. Amém? Só que é engraçado que depois, mais à frente, no capítulo 21, diz assim, Jesus depois quando se despediu deles, disse assim: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto recebais o poder de Deus. Então quer dizer que primeiro Jesus os batizou no Espírito, nele próprio, e depois ele disse o quê? Vocês agora vão receber o poder de Deus. Abre a Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos 1:8. Olha o que é que ele diz. Glória a Deus. Olha o que é que ele diz. Atos 1:8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas irmãos, o Espírito Santo já não tinha descido. Em João, Jesus já não tinha soprado. O que é que Jesus está aqui a falar? De uma outra dimensão do batismo. Ok? Perceberam, irmãos? Ele está a falar de que no dia em que tu recebes o batismo em Jesus, tu recebes o fogo, mas tu também recebes o poder de Deus. E olha o que é que ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria até aos confins da terra. Então, irmãos, o terceiro batismo é o poder de Deus para sermos testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Nós não podemos ser testemunhas se não tivermos esse poder do alto.
Estás a entender o que eu estou a dizer? E olha o que é que a Bíblia diz, que Pedro e João, quando foram, depois de receber esse poder no dia de Pentecostes, em Atos 2, se tu quiseres ler, lê lá, o dia em que o Espírito Santo os batizou com o poder de Deus, a Bíblia diz que eles, depois de receberem o poder de Deus, foram ao templo. E a Bíblia diz que Pedro e João foram juntos ao templo, e quando chegaram à porta do templo, chamada Formosa, estava lá um coxo, um homem que nasceu deficiente dos pés, nunca andou na vida dele, estava a pedir esmola. E Pedro e João olhou para ele, e aquele homem estendeu a mão e disse, dê-me qualquer coisa, porque eu não posso trabalhar. Mas Pedro e João disseram o quê? Prata e ouro não tenho. Mas o que eu tenho, olha bem o que é que eles dizem. Mas o que eu tenho, o que é que eles tinham? O poder de Deus. O que eu tenho, isso eu vos dou. O que é que ele disse a seguir? Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que Pedro, estendendo a mão, levantou. E aquele homem se levantou. E os seus músculos, as suas pernas atrofiadas se fortaleceram. Os músculos se fortaleceram, os ossos se endireitaram. E a Bíblia diz que aquele homem, perante milhares de testemunhas, entrou no templo, saltando e glorificando a Deus. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Deus quer que tu possas viver e experimentar estas 3 dimensões do batismo. Primeira dimensão, nasceres da água e do Espírito. Segunda dimensão, seres provado pelo fogo. E aprovado. Terceira dimensão, o receberes o poder de Deus. O poder para operares no sobrenatural de Deus. O poder para ministrar nos dons do Espírito Santo. Deus, irmão, tem isso para ti e para mim. Mas tu precisas de hoje saber que para além de receber Jesus, tu precisas de entender que vai vir o fogo. E em segundo, mas depois do fogo, virá o poder e a glória de Deus. Amém, irmãos?